Hoje estamos com o professor Joaquim Monteiro, atualmente no Instituto Zen Maitreya de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e desenvolve trabalhos de tradução de literatura budista em mandarim, assim como de obras de filosofia japonesa moderna e contemporânea. O professor Joaquim, ele é do Rio de Janeiro, mas teve uma ampla experiência no Japão. Acho que ficou mais tempo no Japão do que no Brasil, né, professor? E atuou no Instituto de Cultura Budista, na Universidade Doho, em Nagoya. Também tem mestrado em budismo chinês pela Universidade Kumazawa, de Tóquio, e doutorado em budismo chinês pela mesma universidade. E atuou como professor do Departamento de Língua Japonesa da Universidade Aishou, em Taiwan. Não sei se é assim que pronuncia. Ishou. Ishou. Tá. E bolsista da CAPES e professor visitante na Universidade Federal da Paraíba. Bem-vindo, professor. Boa tarde, Sugal. Boa tarde, Ian. O senhor tinha falado de começar apresentando o livro, né? Então... Sim. Bom, eu vou fazer a apresentação mais simples possível. Esse aqui é um livro fundamental para discutir o nosso tópico de hoje. Quer dizer, um livro chamado Interpreting Amida, Interpretando a Amida, História e Orientalismo no Estudo do Budismo da Terra Pura. Eu vou dizer rapidamente por que esse livro é fundamental. Que eu avalio, inclusive, como o melhor livro sobre o budismo Shin que já foi escrito em língua inglesa. Bom, o autor, ele aponta para um desnível, para um problema que todo mundo ligado ao Shin já deve ter percebido. Ou seja, o budismo Shin é o grupo a escola mais numerosa do budismo japonês. O budismo Shin tem uma tremenda influência em todos os aspectos da cultura japonesa. Mas, curiosamente, seja os historiadores, os estudiosos japoneses, sejam os historiadores, os estudiosos ocidentais, tem uma tendência muito grande ou a ignorar ou a minimizar o papel do budismo Shin na história japonesa. Então, o autor vai se iniciar por essa interrogação. E aí a conclusão básica dele, que é uma conclusão que eu endosso 100%, os meus 18 anos de experiência no Japão apontaram sobejamente para isso, é que o budismo Shin, em que pesem as aparências, é uma religião visceralmente política e igualitária. Esse é um ponto que ele coloca com toda a ênfase, e praticamente tudo quanto eu vivi do melhor do budismo Shin nos meus 18 anos de Japão aponta claramente para isso. Então, esse pode ser o nosso ponto de partida. Hoje, eu sugeri como tema de religião e política, né? E é um tema bem amplo, né? E porque a gente está vivendo num momento bastante tenso, né, da política brasileira. Então, é assunto, interesse de todos, né? E foi muito difícil também lidar com esses conflitos, né? Essa situação política no país, né, para todos nós, ainda, né, continua e preocupante, né, essa situação muito dividida, né, o país está dividido, né. Então, eu queria, assim, um pouco tratar no geral, o que a gente pode aprender com essa experiência do budismo Shin também, né, em relação à religião política, mas para trocar ideias mesmo, como lidar esse assunto, né, às vezes, sim, nosso lado, religião e política são duas coisas diferentes. Às vezes a gente não consegue lidar essas questões junto, né? Mas aquela coisa do Shinzoku Nitai, né? Que é, então, traduzindo um pouco a ideia, que é a verdade do budismo, né? Verdade religiosa e verdade, a lei do mundana, são duas esferas diferentes. Existiu essa doutrina, chama Shinzoku Nitai. Quando a gente trata desse jeito, já verdade religiosa não interfere a nosso âmbito assim, social, né, da política, e facilita, na verdade, assim, isso já perde aquela tensão de
de religião e política, né? Mas essa doutrina foi equivocado, né? Que a gente vê que quando começamos a tratar desse jeito, que religião e política são duas coisas diferentes, que não interferem um em outro, acaba interpretando errado as coisas. É isso que eu aprendi pela também a experiência do budismo Moshin na história. Então, eu acho que é importante a gente tentar, assim, aproveitando esse momento, né, aprofundar, vamos dizer, esse estudo, né, como a gente vai continuar lidando, né, com a questão política e nossa religiosidade, né, isso que gostaria de explorar hoje. Certo. Eu acho que a gente tem dois ganchos possíveis para isso. E vocês escolhem qual é o que vocês acham mais apropriado. É a questão da relação essencial entre budismo e política, que nós encontramos já no próprio nascimento do budismo na Terra Pura, com o mestre Honnen e o mestre Shinran no Japão. Quer dizer, tem uma dimensão aí que muitas vezes não é devidamente discutida, mas que me parece fundamental. E o outro gancho, eu posso dar exemplos bastante concretos de como eu vivenciei essa relação no Japão contemporâneo. Eu atuei no Japão de 1985, mais ou menos 2003, e eu não posso omitir o fato de que essa doutrina do Shinzoku Nitai sempre foi objeto de uma crítica bastante dura, bastante severa dentro do Shin. Qual dos dois ganchos que vocês acham melhor? Isso vocês disseram. Essa ideia ficou claro para vocês, essa Shinzoku Nitai, esse termo? Não sei se eu consegui traduzir bem a ideia. Da maneira como geralmente se expressa nas formulações do Shin, eu acho que a explicação está bem clara. E você tem, para M, né, algum comentário sobre isso? Essa questão de, assim, política e religião, como isso relaciona um e outro? Então, deixa eu ver se eu entendi. A questão é não misturar, é isso? A gente conseguir separar religião de política? Cara, eu não tenho muita experiência nesse assunto, mas a sensação que eu tenho é tudo política, até religião. Eu não sei como é que isso impacta nessa conversa. Eu posso sugerir um gancho. Sim. Um gancho que vem da história concreta, que eu acho que está na base de tudo que se pensou de importante no budismo japonês do pós-guerra. Será que eu posso fazer essa colocação? Pode, claro. Veja bem. Você fala, por exemplo, que o budismo e a política são duas coisas diferentes. Mas se a gente pega, primeiro, vocês devem saber que na história japonesa moderna tem aquele mais trágico período que entre 1930, que começa com a invasão da Manchúria, e 1945, que é a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, que os historiadores japoneses chamam de Guerra dos 15 anos. Bom, ponto de partida aqui, e aí eu vou ter que dizer isso com o máximo de dureza. Quanto mais se falava de separação de religião e política, mais os dois Rongandes contribuíram, colaboraram, apoiaram essa guerra da forma mais vergonhosa. Quer dizer, então, a ideia de que na história real, na sociedade real, o budismo possa existir completamente sem relação com a política, é uma coisa que já foi refutada pelo comportamento dos dois Rongandes durante a guerra. Ou seja, todo o pensamento budista no pós-guerra japonês, o ponto de partida temos que admitir essa realidade. A partir daí, como é que a gente pensa, como é que a gente age? Ou seja, em todo o mundo, a religião budista ou cristã, enfim, de todas as culturas, tem um impacto político, né? Eu acho que só que a gente não fala muito da questão do budismo. A gente fala de todos os outros países, como a religião tem impactado. Mas a gente fala pouco, pelo menos eu, nunca conversei sobre isso com a minha família, por exemplo. De que forma
o budismo afetou, enfim, impactou as questões políticas no Japão. Isso nunca foi tema na minha casa. Não, eu acho interessante que você diga isso, que na sua família, no seu ambiente familiar, isso nunca foi questão, porque é uma coisa curiosa. Eu me formei no Otani Senshu Gakuen, em Kyoto. Aí aconteceram uma série de coisas, quem sabe algum dia até escrevo como livro. E aí ocorreu uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Eu fui passar 1 ou 2 anos residindo entre os camponeses da região do norte do Japão, do Hokuriku. E é uma coisa impressionante, por exemplo, como em regiões como Hokuriku, o vínculo entre budismo e política é uma coisa extremamente clara. Inclusive, é uma das coisas que mais se discute dentro das comunidades camponesas. Diga-se de passagem, ainda hoje eu fico assombrado com o nível de consciência política daqueles camponeses. É um nível de consciência política muito acima da média dos japoneses. E também, senhor, conheceu uma comunidade muito ciente, né, e muito ativa, né? Foi por conta da Ojai-san, acho que as pessoas que estavam próximas eram muito, vamos dizer, cientes das coisas, né? Da política e religiosidade. Então, eu acho que tinha essa vantagem também, acho que. Sim. Tá, mas não veio nenhum grupo para o Brasil com essa consciência política dentro do budismo Shin? Eu acredito que ou não veio, ou veio e silenciou, não se manifestou. Porque eu me lembro o seguinte, na época que eu comecei a me relacionar com Shinshō Taniha, foi por volta ali do início dos anos 80, estava se iniciando o Kyogaku Kinkyusho, quer dizer, o Instituto de Pesquisa do Templo. Bom, na época, como o falecido professor Ricardo Mário Gonçalves, ele conhecia muito bem esses assuntos. E ele informava muita gente, discutia muita gente a esse respeito. Dentro dos limites do Instituto, não tinha nenhum tabu muito grande a respeito. Inclusive, as primeiras indicações que eu recebi a respeito desse assunto vieram dele. Agora, por alguma razão, aí eu não sei como pensar isso na relação com a história da imigração japonesa no Brasil, eu senti uma diferença abissal entre as comunidades do Shin no Japão e no Brasil. E aí, só um detalhe. Eu falei do Hokuriku, porque eu tenho um vínculo afetivo especial para o Hokuriku. Às vezes eu tenho a impressão que eu sou uma pessoa do Hokuriku mesmo, faz uma falta muito grande aquela região. Mas isso, entre os Shinshumonto do Japão, não se restringe ao Hokuriku. Por exemplo, nas passagens que eu dei por Hiroshima, por exemplo, eu senti uma consciência política extremamente elevada. Então, eu não sei por que se deu esse desnível, mas é uma questão a ser pensada. O senhor mencionou o professor Ricardo Mário, e eu lembro mesmo, teve alguma palestra dele, acho que no lançamento do documentário sobre o que ele fala, que acho que ele é anarquista, ele se considerava um anarquista em alguma época. Então, ele trazia esses elementos políticos sutilmente, mas isso para mim me tocava muito, né? Diga-se passagem, ele não era o único anarquista em jogo. No início, né, da modernidade japonesa, teve um monge do Shin chamado Takagi Kemyo, que ele era anarquista, ele deixou um legado considerável como ativista anarquista. E a gente nem precisa retornar até o início da modernidade. Vários dos monges com que eu me relacionei no Japão eram anarquistas. O anarquismo não é uma coisa tão fora do comum entre os monges do Shinshu. Eu vejo, né, que Jean também hoje é assim, muito ativo, né, participando dos movimentos, politicamente também eu vejo que você está muito ativo. Então, se você também puder um pouco assim comentar como você monge e lidando com essas questões sociais, né, ou com outros religiosos, né, representantes, como você está
vivendo esse momento. Bom, primeiro quero saudar o professor Joaquim, é sempre um grande prazer, e são raros os prazeres de encontrá-lo e poder escutá-lo, e registrar para as pessoas que estão se aproximando do canal Tariq, que esta é uma das maiores cabeças pensantes que nós temos sobre o budismo neste país, junto ao nosso saudoso, falecido professor Ricardo Mário, são os grandes pioneiros que abriram portas para o budismo que hoje nós podemos ter acesso. Então, o budismo não tem um caráter de estar como um produto pronto a ser consumido, mas quem começou a transformar o budismo no sentido de que nós pudéssemos acessá-lo de uma forma, no nosso idioma e na nossa compreensão, a gente precisa registrar os louros, junto ao professor Joaquim, neste canal, justamente porque muitas pessoas estão conhecendo o budismo, né? Então, certamente, muitas gerações não sabem quem foi ou quem é o professor Joaquim, professor Ricardo, e tantas outras cabeças pensantes que vêm desde os anos 70 e 80. Bom, posto isso, também contextualizar que esse vídeo está sendo gravado 2 dias antes das eleições, porque ele vai ao ar bem depois. Então, é importante a gente frisar aos espectadores, porque eles vão pegar essa gravação em outro momento, né? Respondendo a sua pergunta, Sugal, primeiro eu queria fazer algumas pontuações e eu adoraria escutar as críticas do professor Joaquim a respeito dessas pontuações. Eu acho que nós vivemos um budismo aqui no Brasil ainda como uma religião de lojinha esotérica. A gente tem uma fantasia do que vem a ser budismo, muito distante do que ele é como uma religião engajada. A gente, como o professor colocou, o budismo, de maneira geral, mas o budismo Shin, notadamente, ele tem um peso político extremamente profundo na história do Japão, desde a própria divisão das duas ordens, do Higashi e do Nishi-Honganji, né? Passamos aí pela Primeira, Segunda Guerra. Agora, eu não consigo entender por que a maioria dos budistas, e a gente vê as reações na internet, existe uma refração, existe uma repelência muito grande de querer achar que o budismo não deve se envolver com política. E aqui eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando de política. E complementando o que a Amy colocou logo no início, sim, a religião é um movimento político. Ela faz parte dentro de um pensamento humano que é político, porque ela está lidando com pessoas. E o exemplo que eu gosto de colocar é, quando o Buda Shakyamuni põe em pé de igualdade todo mundo, todos os seres viventes, possuem natureza búdica, potencial para se tornar Budas, e tudo que a gente já ouviu do ensinamento, e Mestre Ronin e Shiran, que também vão reforçar a questão do fácil ir nascer através da recitação do Nembutsu. O que é isso se não levar o budismo para as massas? E quando eu estou falando de massas, eu estou falando de pessoas. E pessoas é polis, política, ou seja, fazer alguma coisa para as pessoas. Eu tenho me envolvido um pouco mais nesse sentido por conta da questão da diversidade sexual, da questão do que a gente está procurando promover o budismo LGBTQIA+, para que as pessoas possam encontrar uma realização espiritual através do budismo. Inevitavelmente, eu vou respingar todo esse trabalho junto aos problemas das mulheres, dos negros, da desigualdade social e tantas outras pautas que são direcionadas por agendas, né? Só que a gente vê que muitos budistas acham que tudo isso é desnecessário. Não, nós não devemos nos envolver, né? Então, fica muito difícil, principalmente quando as próprias ordens budistas pedem para que os religiosos não se envolvam, mas quando a gente está falando de políticas públicas que são voltadas contra a ciência, contra a diferença da desigualdade, contra o combate ao racismo, e a gente tem que se calar, fica muito difícil, enquanto líder religioso, poder fazer isso. Eu só não faço mais nas minhas redes sociais porque eu não posso. Então, eu tento fazer de uma forma discreta e elegante, porque eu sigo protocolos, né? Então, posto esses pontos,
o que o professor Joaquim contribui nesse sentido de como que nós, no Ocidente, vemos o budismo como uma religião de fantasia, uma religião mística, que não se envolve com nada, como se o transcendental não se envolvesse com o mundano, o que é uma grande contradição, porque em todas as religiões o transcendental mexe com o mundano, né? Todas as religiões, elas estão envolvidas com as suas formações culturais, da onde elas surgem, né? E como que a gente pode encontrar um caminho de desenvolver o que o próprio professor Joaquim promove, que é o budismo engajado, né? E essa resistência, ora das ordens, ora dos próprios budistas que não querem contrair esse trabalho, porque acham que, e fica em cima do muro, fica indiferente. Mas eu não posso ser condescendente com isso. E só para encerrar a minha reflexão, eu fiz uma postagem há 2 anos atrás, que eu repliquei esse ano, que começa: você não pode ser budista e ser fascista. Você não pode ser budista e ser homofóbico. Não pode ser budista e ser... enfim, tem uma lista grande ali, né? Só que parece que sim, você pode ser budista e ser racista, ser fascista, ser homofóbico, ser misógino, né? Então, acende a bombinha e sai correndo. Posso comentar, então? Eu não tenho praticamente nenhuma objeção à sua fala, mas eu vou procurar articular uma resposta à questão que você coloca. Bom, eu sinto o seguinte: uma coisa, por exemplo, é você vivenciar o budismo em países como o Japão, em que ele está enraizado na sociedade há séculos. Então, eu vivi principalmente no interior do Japão. É visível que essa história que o budismo não tem nada a ver com política é balela. A vantagem no Japão é que todo mundo sabe que é balela. Agora, eu gostaria de pensar, não vou ser complacente com as pessoas, em uma situação tão grave como a nossa, mas eu acho que existe uma história do budismo brasileiro que nos ajuda a pensar isso. Bom, até mais ou menos os anos 60, 70, o pouco que existia de budismo no imaginário brasileiro era isso, imaginário. Bom, eu me lembro, eu tive assim a experiência de viver o budismo em pelo menos 2 ou 3 períodos históricos da sua formação no Brasil. Então, por exemplo, anos 60 e 70, quando ocorre a moda, por exemplo, da contracultura, do movimento hippie, e aí principalmente o Zen, aí vem no bojo disso tudo, em que pese, né, um certo caráter, né, crítico, contestatório da contracultura. O budismo, na época, era uma coisa muito de indivíduos. Então, por exemplo, as pessoas se reuniam na residência de alguém, faziam um pouco de meditação, consumiam, liam alguns livrinhos. Não é que as pessoas, elas mesmas, não tivessem nada a ver com a sociedade nem com a política. Mas como era tudo muito centrado no indivíduo. Então, não existia a consciência da comunidade budista na sociedade brasileira se posicionando face à sociedade brasileira. Bom, um segundo momento, que eu acho que começa lá pelo início dos anos 90, é quando, principalmente com a entrada do budismo tibetano no Brasil, as sanghas começam, por assim dizer, a crescer, a ficar mais avolumadas. Bom, aí eu sinto que a partir do momento, assim, que no início dos anos 90, as comunidades budistas começaram a encorpar, começaram a ficar maiores, só a partir daí começou a surgir uma certa consciência de que nós nos constituímos como uma das comunidades que existem na sociedade brasileira e que, a partir daí, o problema da sangha começa a se tornar importante. Bom, isso é fundamental. E, por exemplo, essas discussões, se o budismo tem vínculo com a sociedade ou não tem vínculo com a sociedade, isso começa muito a partir dos anos 90. Agora, o que eu sinto, esse problema ainda não foi suficientemente discutido, suficientemente debatido. E aí eu tenho que colocar com toda clareza. Eu tenho 18 anos de vivência no Japão. Eu tive gratos 2 anos de atuação em Taiwan. Eu tenho amigos em vários países da Ásia, na Tailândia, na Birmania, na Coreia. Bom, então, essa ideia
de que em algum momento da história existia um budismo que não tivesse nada a ver com a sociedade, com a política. Isso é pura fantasia. Ou seja, o que está em debate aqui não é que se tem ou não relação com a sociedade e política, porque certamente tem. E a história do Shin no pós-guerra fala isso com muita eloquência. Mas é qual seria a relação, o caminho que a gente deveria trilhar. E essa discussão, infelizmente, não está sendo feita. Agora, eu concordo plenamente contigo. Não existe possibilidade de budista racista, de budista fascista, de budista LGBTQ-fóbico. Isso está completamente fora de discussão, mas o porquê disso tem que ser debatido. Sim, excelente. É a consciência de Sangha, né? Da mesma forma que a gente fala tanto de consciência de classe, mas eu acho que nos falta ainda a consciência de Sangha, né? Da comunidade budista, qual que é o envolvimento dela, né? A preocupação dela interna, né? Excelente. E somos nanicos ainda, né, professor Joaquim? Sim. Somos muito pequenininhos ainda, temos poucas... Mas já crescemos muito. Já crescemos muito. Muito obrigado. Não tem de quê. É um prazer. Eu acho que essa tensão entre religião e política sempre existiu, né? Mas esta vez, por exemplo, nessa eleição, até uma jornalista ligou para Templo, perguntando-se como o Templo lida com essa questão, né? Eu falei que somos apartidários, né? Eu falo para o pessoal mesmo também, assim, aqui pode ter pessoal do Bolsonaro, pessoal do Lula, pode ter todos, né? Só vamos aprender a dialogar. Então, mas tem gente que acha que, assim, é você intelectual, tipo assim, que, né, colocar esse posicionamento político, né? Então, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, assim, como um japonês, que eu não voto no Brasil, mas morando aqui, né, o Brasil é um país laico, mas tão envolvido essa questão política, na religião, na política, né, que a gente vê tantas notícias correndo por aqui, né, também ultimamente, jogos políticos, parece que vale tudo, né, de fake news, todo um monte de coisa, né, os políticos vão atrás dos religiosos também para ganhar votos, todos, então, a gente sabe que a gente não está fora das contextos, né? Realmente a gente tem que saber como lidar com cada situação, como, né, o que cabe à religião, o que cabe à política, né? E dentro de um indivíduo, né, eu acho que o que Jean trouxe é bem, acho que tema que realmente eu estava querendo tratar hoje, assim, como a gente, né, tratar e pensar nisso, né? Sim. Não vamos esquecer que o próprio Nishi e o Higashi têm laços profundos com a própria família imperial japonesa até hoje, né? Os casamentos entre as famílias, né? Tanto da ordem Otani como a ordem Honganji e o Império Japonês, né? A família imperial japonesa, né? Não o Império, né? A família imperial. Então, é inevitável. Agora, professor, eu acho que a própria história do Honganji, vamos colocar os dois aqui, Nishi e Higashi, né? Dentre os problemas históricos em que eles apoiaram, traz uma certa meia-culpa que hoje os faz calar, né? Não vamos mais nos envolver nos problemas, como foi a questão dos kamikazes, com o Nembutsu, e outros episódios. Isso traz uma certa meia-culpa? O senhor acha que não? Eu acho que ultrapassa de longe a questão da meia-culpa, e eu vou dizer o porquê. Na época que eu fui para o Japão, precisamente em 1985, estava se iniciando aquela política. Bom, eu gostaria de chamar de fascista, mas não vamos ser moderados e chamar de conservadora ou neoconservadora. De um dos primeiros ministros mais sinistros, primeiros sinistros que o Japão teve, chamado Nakasone Yasuhiro, em que o Japão já estava entrando na vibe de uma remilitarização, ou seja, de remover a Constituição pacifista, de remover o artigo 9º da Constituição, que proíbe a participação do Japão em conflitos internacionais, do Japão se rearmar
Inclusive, tem um dado importante da Constituição japonesa, e isso, inclusive, tem que ser mais discutido no Brasil. Existe o Santuário Yasukuni, em Tóquio. É um santuário shintoísta, eu vou dizer com toda clareza, para mim é a vergonha do Japão. Você tem uma instituição pública, onde criminosos de guerra são cultuados como deuses. É uma vergonha isso. Mas, através da reestatização, que, veja bem, no pós-guerra, o Santuário Yasukuni continua existindo, mas enquanto instituição privada. Quer dizer, ele não pode ter vínculos com o Estado, com o governo japonês. Mas, a partir desse cidadão chamado Nakasone Yasuhiro, os primeiros ministros começaram a alegar que eles iam visitar esse santuário enquanto primeiro-ministro, enquanto figura pública, e não como de figura privada. Aí, a grande ilusão do governo japonês é como o Shin tinha sido sempre muito obediente, que essa obediência ia continuar. Felizmente, isso não foi o caso. Ou seja, surgiu todo um pensamento crítico extremamente potente em relação ao Santuário Yasukuni. Eu posso dizer isso sobejamente, né? Que não só existiram processos na justiça, que inclusive foram vitoriosos, como eu era uma das pessoas que participou dos processos. A gente fazia processos públicos contra a União. A gente ia para as ruas para se manifestar. A gente escrevia. E com isso, nós conseguimos infligir diversas derrotas a esses projetos do governo japonês, de remilitarização. Então, eu acho impressionante. Quase todo esse processo de pensamento crítico. Você encontra, por exemplo, o professor Shigaraki Takamaru, professor Yasuda Reijin, vários professores do Shin que tiveram um papel extremamente destacado nesse processo, que são muito pouco ou nada discutidos no Brasil. Mas, embora, aí eu vou ser franco, a situação no Japão esteja cada vez mais trágica, essas pressões militaristas, imperialistas, estão se mostrando cada vez mais fortes. Mas o Shin do pós-guerra, ele teve algo mais que meia culpa. Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu essas questões como questões de pensamento e como questões de prática política social. Pois eu aprendi muito sobre o entrelaçamento entre o budismo e a esfera jurídica no meio desses movimentos. Então, eu sinto, né, que, infelizmente, esses talvez sejam os aspectos mais promissores do budismo no pós-guerra japonês, mas são muito pouco conhecidos e quase nada discutidos aqui no Brasil. Então, é isso que eu comentei logo no início, que a gente vive um tipo de um budismo muito de loja esotérica, né, de achar que, né, tudo é transcendental, vamos sentar e meditar, acender um incenso, fazer prostração, ser vegetariano, e no bem da verdade é muito mais profundo, né. Essa questão do santuário, o Nishi e o Higashi, eles se opuseram à questão desse projeto na época, né, porque isso violava a própria lei de intolerância religiosa, né. Então, outro ponto que também foi importante, a questão dos burakumin, né, das pessoas que eram discriminadamente, né, colocadas de lado por serem sociedades de baixo calão, né, isso foi revisto nos anos 80, né, então, tudo isso é político, né, a religião está envolvida com política, né. De novo, não é o partidarismo, não é questão de ser de direita, de esquerda, de centro, não é isso, mas existem aspectos desses lados que eles vão em direção à própria religião, né, assim como o cristianismo, o budismo, são religiões humanistas, né, eles são voltadas ao ser humano enquanto valor da humanidade, da igualdade, da justiça, enfim, né. Na formação monástica que eu tive em Kyoto, principalmente no Otani Senshogakuin, eu fiz uma postagem recente, me dizendo, porque eu sou muito crítico do Senshogakuin, eu tenho várias razões para ser crítico, mas pelo menos uma coisa muito boa que eu vivenciei no Senshogakuin, em nenhum momento que eu tenha colocado questões, né, consideradas inoportunas, inconvenientes, os professores nunca disseram cala a boca e lava o chão. Ou seja, se eles podiam responder a contento, isso era outro problema.
mas pelo menos existiu uma abertura de ouvir o problema, de discutir o problema, e de pelo menos fazer um esforço para responder, que é um padrão. Nesse ponto, essa tendência do Xin, de dar importância para a palavra, de dar importância para o diálogo, abre um terreno, né, que muitas vezes você não encontra em outras escolas budistas, pelo menos dominantemente. Que o budismo fez durante a Segunda Guerra Mundial? Cala a boca e lava o chão. Isso não é maneira de responder, vamos falar com clareza. São questões sérias mesmo, você não pode silenciar as pessoas. Agora, o segundo ponto que você coloca, nesse meu seminário, as duas pautas sociais centrais que a gente trabalhava, era a primeira questão do Santuário Yasukuni. Isso era muito enfatizado na época, que as comunidades do Shin estavam montando uma resistência denodada ao governo japonês. Segundo, precisamente, a discriminação aos Burakumin. E aí a gente toca numa questão. Eu não sou historiador, eu nunca trabalhei diretamente, nunca pesquisei diretamente sobre a gênese histórica dos Burakumin. Mas é evidente que mesmo no Japão de hoje, com toda a Constituição que garante os direitos humanos, que permaneça a vergonhosa discriminação desse grupo, é uma coisa que me chama a atenção. E, nesse ponto, a postura do Shin pode não ser suficiente, mas, pelo menos, se reconhece isso como problema, se faz alguma coisa a respeito. Agora, eu acho que seria importante a gente partir daí, pensar um pouco, né? Como deveria o Shin se reconstruir no contexto brasileiro. E aí eu vou colocar uma coisa, que eu já escrevi alguns artigos a respeito. A gente tem que pensar o seguinte: sociedade brasileira é uma sociedade. Brasil, como já diria alguém, é um país de índios, construído por negros, em benefício de brancos. Ou seja, a gente não, sendo brasileiro, a gente não pode evitar a responsabilidade sobre os 500 anos de genocídio indígena, sobre a escravização dos povos em África, e de como tudo isso foi normalizado com a nossa consciência. Ou seja, você não tem como ser budista no Brasil se você não for um antirracista. Eu vou falar só uma coisa da minha experiência pessoal. Tem aquela filósofa negra norte-americana, Angela Davis, e consta que ela disse que não adianta você ser só não racista, você tem que ser antirracista. E eu vou dizer o porquê que eu concordo com ela. Gente, eu, desde a mais tenra infância, e aí eu não vou contar os meus episódios familiares, que são muito traumáticos, eu fui treinado pela família, pela escola, por todas as instâncias sociais, em todos os detalhes, para ser um racista. Quer dizer, eu fui criado em um ambiente em que os negros eram vistos como seres inferiores, em que, na minha educação, nunca teve uma posição, no sentido de eu tomar consciência de toda essa violência racista, que não é uma coisa ocasional, mas que é uma coisa que constitui a própria sociedade brasileira. Bom, onde que eu comecei? Eu estou pensando muito recentemente nos seres humanos, nas grandes figuras que determinaram a minha vida. Onde que eu comecei a ter uma consciência maior disso? Eu tinha 20 e poucos anos, eu era estudante de psicologia na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Por acaso, eu fiz uma grande amizade com uma senhora várias décadas mais velha que eu, uma grande pensadora e ativista do movimento negro, Lélia Gonzalez. Eu tenho uma memória muito emocionante, muito grata da Lélia, que, olhem bem, na época, eu era um jovem estudante desconhecido. Ela já era uma grande ativista, uma grande intelectual, inclusive reconhecida internacionalmente. E ela sempre me tratou como amigo. Sempre me tratou de uma forma absolutamente horizontal, sem nenhuma hierarquia. E foi dessa maneira, em vez de botar o dedo na minha cara e me chamar de racista, o que eu certamente fui treinado para ser, que ela me fez tomar consciência de como o racismo é constitutivo da sociedade brasileira.
Mas então, né, eu não sou racista. No meu caso, seria ridículo. Eu fui treinado para ser racista da mesma forma que um soldado do exército nazista foi treinado para ser nazista. Eu não tenho outra alternativa além de ser antirracista. Eu acho que isso vai desenrolando na própria postagem que eu fiz, porque não tem como você ser misógino, você ser homotransfóbico, enfim, antiambiental e tantas outras derivas, né? Pois é, estava pensando nisso tudo e eu tenho a impressão que, assim, a gente não fala muito de política, as nossas famílias, pelo menos, não fazia essa relação de política e religião em casa, porque se evita falar de passado, né? Não sei se isso é fato, mas as famílias japonesas têm uma dificuldade de falar sobre o que aconteceu. E aí carregam uma culpa histórica, vira um embrulho e não consegue resolver. E aí vem com essa história de vamos viver o presente. Então, assim, tem muita sombra que precisa ser conversada para limpar isso. E aí, até fazendo uma relação com racismo. Por exemplo, eu sou Nisei. Então, quero ou não queira, eu carrego uma estrutura racista dos meus pais, do Japão. E fui criada numa estrutura racista branca. E eu só percebo isso numa reunião onde eu encontro com uma indonesiana e uma filipina. E aí eu fico olhando para ela e falo, você me vê como? Uma japonesa que oprimiu seu país? Ou você me vê como uma brasileira que está falando sobre decolonialidade nesse momento? E aí eu surtei nesse dia. Né? Porque eu estava chegando naquela reunião como brasileira, querendo falar sobre todas as questões que o Brasil sofre de colonização. Mas aí eu entro numa reunião com duas pessoas do Sudeste Asiático ali, e aí eu fico meio chocada. Falei, meu Deus, né? São muitas histórias. E ainda que a minha família falava das atrocidades que o Japão cometeu, essa ciência eu tenho, né? A questão é que muitos descendentes japoneses do Brasil não têm noção, porque alguns vieram antes, né, da guerra, e os que vieram depois vieram em outro contexto, e não se fala nas famílias o que aconteceu. Então, para mim, hoje, é muito difícil falar de racismo. Existe todo um movimento de amarelitude e tudo mais, mas eu ainda estou naquele limbo. Né? Eu sei que eu ocupo um lugar de privilégio, né? E me constrange alguma situação entrar nesse debate racial dentro do Brasil, assim. Mas eu estou num lugar de privilégio. E talvez seja isso que acontece no budismo. A maioria das pessoas que hoje frequentam o budismo estão num lugar de privilégio. Portanto, essa questão racial não incomoda, porque eles estão nesse lugar. Então, como trazer essa conversa também para esses grupos? Né? Só se debate quando você sofre algum tipo de opressão. Né? E sofre, só que é muito mais sutil e, enfim, ainda não pega no bolso da maioria das pessoas, porque está todo mundo no nível médio de diretoria, de gerente, vive bem, então ainda não percebe que, na verdade, muitas vezes, talvez nós sejamos opressores, é isso que eu trago. Né? Em que medida nós, descendentes japoneses, em posições de privilégio, estamos reforçando a estrutura racista. Isso me preocupa. Emílio, eu posso fazer um breve comentário? Sim. Veja bem o seguinte, eu, pessoalmente, hoje em dia, né, talvez seja uma das razões que eu gosto de estar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque a gente tem o Uruguai, tem o Paraguai, tem todos os países da América Latina aqui na fronteira. Eu te confesso que hoje em dia eu me sinto muito mais um latino-americano que um brasileiro. Mas isso não me exime de exercer a minha responsabilidade histórica como brasileiro. Eu vou dizer uma coisa.
naquele primeiro período em que eu comecei a frequentar o Higashi Hongan, que eu comecei a estudar a língua, eu tinha uma interação muito próxima com diversas famílias da comunidade japonesa. Eu sentia uma certa ambiguidade a respeito dessas questões. Não que isso fosse completamente negado, que as pessoas não conversassem, mas é aquele tipo de coisa que a gente conversa e não conversa, e com grandes nuances de diferenças assim, muito grandes de família para família, de comunidade para comunidade. Agora, primeira coisa, eu não acho que você deva, eu vou falar uma coisa bem soft, pura e simplesmente culpar ou condenar a sua família ou o pano de fundo familiar. Porque com todos os problemas que os japoneses têm, a imigração japonesa no Brasil foi extremamente dura. Os japoneses tiveram que sobreviver em situações históricas assim bastante duras, bastante inóspitas, e não é muito fácil você ter abertura, ter liberdade para conversar sobre certas coisas, quando você está lutando pela sobrevivência em situações extremamente duras. Agora, eu vou dar um exemplo de uma coisa que me chamou muito a atenção alguns anos atrás. Uma coisa de uns 10 anos atrás, eu estava assistindo uma palestra na universidade, de uma moça Nikkei, que era socióloga, inclusive uma moça que se colocava claramente como uma mulher de esquerda, e ela começou a dizer que houve um momento da vida dela que ela não conseguia entender o conservadorismo da família dela. Essa mania de fazer silêncio, não discutir as coisas, não debater as coisas, ter sempre posturas muito conservadoras a respeito de quase tudo. Ela ficou tão encasquetada com aquilo que ela foi pesquisar a história da família dela no Japão e na fase da imigração. E ela fez uma descoberta surpreendente. Ela descobriu que os familiares dela eram todos socialistas radicais no Japão, que fugiram para o Brasil para sobreviver à repressão política. Agora, uma vez chegando aqui no Brasil, não se toca mais no assunto. Isso é perigoso. Ou seja, eu percebo, por exemplo, uma coisa é conviver com japoneses no Japão, com todos os seus matizes. Ou, por exemplo, uma coisa é me relacionar com os taiwaneses em Taiwan. Na sociedade de imigração, você tem uma série de bloqueios, de tabus. O que não quer dizer que essas sociedades não sejam problemáticas, que elas não tenham que pensar ou que discutir esses problemas. Mas é uma primeira dificuldade. Por exemplo, você tem o Bunkyo lá no bairro da Liberdade. Agora já estão com exposição histórica, solicitando que as pessoas forneçam documentos históricos. Na época que eu frequentava, no início dos anos 80, não se tocava nesses assuntos. Não se falava em nada disso. Agora, um ponto que eu queria colocar, e aí, historicamente, é uma coisa que a gente tem que ter uma consciência, porque o Estado brasileiro tem mais responsabilidade em relação aos indígenas e aos afrodescendentes, mas ele não é isento de responsabilidade em relação aos japoneses, os asiáticos. Se a gente percebe o tipo de ideologia racista que constituía o Brasil, na época em que se inicia a imigração, e essa história já foi levantada até um determinado ponto, a mentalidade da nossa classe dominante aqui no Brasil é que os negros são praticamente animais, são macacos. Os japoneses também são macacos, mas são macacos um pouquinho mais evoluídos. Então, o japonês já era colocado numa posição hierarquicamente mais favorável. Agora, é claro que ninguém aqui é macaco. Os japoneses, os negros, os indígenas, todos são seres humanos no sentido pleno do termo. Mas isso não era a mentalidade que dominava no Brasil na época da imigração. E eu diria, se eu não tenho nenhuma hesitação em dizer, que em que pese os japoneses, os chineses, os coreanos no Brasil terem um status socioeconômico, terem um poder de influência política maior do que a comunidade afro-brasileira e indígena, os japoneses, os chineses, os coreanos, eles são, sim, objeto de racismo. E isso é uma questão que tem que ser discutida. O que ele tinha comentado fez me lembrar uma coisa que queria compartilhar também rapidamente,
que uns 10 anos atrás, quando, outra vez que eu trabalhava nesse templo de Marília, um advogado negro, começou a frequentar, né, estudar budismo, e fiz bastante amizade, né, conheci a família, né, trabalhei junto, né, e depois de uns 2 anos, ele saiu daqui, né, e foi para Soka Gakkai. Né. Para mim foi muito... fiquei triste, porque eu estava tentando criar uma sangha mais que tem diversidade, que ainda a gente estava começando a ter essa abertura, né? Ainda era bem no início, porque aqui não tinha nada de brasileiro, vamos dizer, só tinha japoneses nesse tempo, e eu depois estava começando a ter, chegar pessoas novas, né? E mesmo a língua também de português começou a usar mais, né, nas cerimônias. Então, eu estava tentando mudar nessa direção, né? Aí, ele também frequentava nas cerimônias, às vezes ele ficava sentado sozinho entre os bachans japonesas, ele não se sentia meio... mas eu estava tentando, assim, levar junto, assim, né, essa situação. Olha, né, aqui tem esses, né, históricos, assim, culturais, né, que a gente às vezes fala japonês, comida é japonesa, muitas vezes existe essa cultura, mas budismo Shin não é dos japoneses, né? Então, eu estava querendo, assim, de viver isso, né, junto. Então, essa saída do amigo, né, foi muito, assim, para mim foi triste, assim, né? E fiquei pensando, mas por que, sabe, aconteceu aquilo, né? Claro, eu tinha toda a minha limitação da língua, né, da atuação, mas, às vezes, um pouquinho mais que isso também. A conversa com ele sempre foi muito interessante para mim, porque ele era vamos dizer, ele lutava muito também para a melhoria das condições dos negros no Brasil, né, como advogado, né, e também ele estava muito preocupado com os presídios, né, dos presos, né, até uma vez a gente foi, visitamos o penitenciário, e ele fazia essa comparação, assim, porque japoneses também, imigrantes, como a comunidade ou religião ajudou nesse procedimento, vamos dizer, para entrar na sociedade brasileira, tal. Então, assim, foi muito interessante essa e ele estava comparando com a situação dos negros nos Estados Unidos, no Brasil. Então, assim, eu acho que tudo isso foi muito importante, né? Mas eu não consegui, acho que ainda não era suficiente de lidar tudo isso na comunidade aqui do budista, né, de Marília. E ainda, hoje eu vejo porque acho que ele saiu, ele quando foi para lá, entendeu? Porque o que ele colocou, acho que às vezes a gente faltava ainda consciência de realmente trabalhar isso junto com todo esse histórico, né, e expectativa, né, e de trabalhar junto, né, para a sociedade. Né? Às vezes a gente nossa abertura ainda não era suficiente também, às vezes, né? Essa questão de discriminação também, sim, eu via, né? Às vezes as pessoas não sabiam lidar muito bem com isso, né? Com pessoas diferentes, vamos dizer, né? Estava muito acostumado com os japoneses, sempre japoneses, né? Mas então, assim, eu acho que passo a passo, né, estamos, acho que tentando, né, como outro dia a M-Sensei também colocou essa questão, né, que japoneses, assim, ficar só entre os japoneses, às vezes não acolhe os, né, novos, isso é muito problemático, assim, é muito contra, né, ensinamento que a gente está aprendendo. Então, eu acho que essa transformação da comunidade budista, seja Shin budista do Brasil,
é fundamental. Acho que para a gente poder se tornar uma instituição assim, budista no Brasil. E, professor Joaquim, da sua experiência de viver no Japão e ser brasileiro e estar de volta aqui, o que o senhor vê de oportunidade para o budismo Shin? Assim, o que a gente precisa cultivar para conseguir florescer? Essa é a questão, não é uma questão, essa é a grande questão. Bom, primeiro, vou fazer um breve relato pessoal. Bom, você não tem ideia de como que os 18 anos do Japão, quer dizer, mais do que me marcaram, me constituíram, me transformaram no ser humano que eu sou. Que é engraçado, a gente fala, os japoneses fechados, racistas, xenofóbicos, mas se esquece que aí no meio dos japoneses tem pessoas absolutamente formidáveis. Seres humanos que têm coragem de criticar o seu país, a política do seu país, que são solidários, que são amigos. Essa história que o japonês é fechado, trancado, fascista, isso é balela. E eu tive essa solidariedade, seja entre os camponeses, seja entre a grande intelectualidade budista japonesa. Agora, existe a questão. Bom, primeiro, um dado que eu vou te falar. Eu vivi 18 anos no Japão. Aí eu engatei com aqueles 2 anos em Taiwan, que também foi uma coisa fantástica, e algum dia até vou escrever sobre isso. Agora, o meu retorno no Brasil foi uma coisa muito difícil, mas também muito criativa. Porque, veja bem, quando eu retorno ao Brasil em 2005, eu já não era mais a mesma pessoa que eu era quando eu saí do Brasil em 85. Eu já era outro personagem, eu já era outra pessoa. Por outro lado, com todos esses horrores da sociedade brasileira, o Brasil, para que eu retornei, também já era outro país. Então, eu passei vários anos me reconstruindo nesse meio de campo, de um Brasil que não é mais o Brasil antigo, de um eu mesmo, que já não sou mais o eu mesmo antigo. E, né, uma coisa muito importante aí, não vou dizer que seja um processo que tenha ido muito a fundo, mas alguns contatos incipientes com as comunidades, seja do Nishi, do Higashi, me ajudaram muito nesse processo. Teve várias pessoas aí que foram extremamente solidárias, inclusive compartilharam muito assim, uma série de questões comigo. Agora, o que eu sinto, eu vou falar com toda franqueza, não vou esconder nada do que eu penso. No Japão, você percebe que existe, por um lado, um funcionamento dos templos, baseado muito em costumes familiares, costumes sociais. E existe também a questão do ensinamento, que muitas vezes é completamente deixado de lado. Muitas vezes convive de diversas formas com essa questão mais convencional dos costumes familiares e sociais. Bom, no Japão, como você tem vários séculos de história, como com toda a secularização da sociedade japonesa, né? Principalmente, você vai em regiões como Hokuriku, Hiroshima, você percebe que o budismo Shin ainda é profundamente enraizado na comunidade da história. No Japão, é muito difícil você mexer nisso. Quer dizer, mesmo as pessoas que têm as propostas mais radicais de mudança, né, têm dificuldade de encaminhar isso, que é uma estrutura muito, muito consolidada. Agora, aqui no Brasil, eu me lembro muito bem de quando que eu comecei a frequentar o Higashi Honganji, no início dos anos 80. Eu vou falar uma coisa meio estranha. Eu não sei o que os japoneses viram de bom em mim. Eu ainda não consigo ver nada quase. Mas, por alguma razão, eu fui adotado pela comunidade. Quer dizer, se criou um certo tipo de vínculo que ainda hoje pode ser muito difícil, mas que nunca se rompeu de verdade. Bom, é muito mais fácil você ir para o Japão, você se integrar na sociedade japonesa, quando, em princípio, você já foi adotado, você já faz parte da comunidade. Agora, o que eu sinto é o seguinte, eu não tenho dúvida alguma, né, que o Shin no Brasil atravessa já há muito tempo uma crise muito severa. E veja bem, não é que seja errado
os japoneses usarem a religião, né, para desenvolver seus costumes, sua identidade. Quase todo o povo faz isso mesmo. O grande problema é que existe um grande afastamento das novas gerações. Você percebe um distanciamento muito grande. Eu vou dizer coisas até que me surpreenderam no meu retorno ao Brasil. Quando eu ia para o Higashi Honganji nos anos 80, eu participei daqueles congressos de jovens. Era engraçadíssima a postura da juventude, que era igualzinho àquilo que acontece nas famílias muito católicas, que manda a garotada toda para o seminário da igreja, todo mundo morrendo de tédio, ninguém com o menor interesse naquilo, mas tem que ir porque o vovô, que a vovó, que o papai disse. Era muito esse clima, embora eu tenha feito amizades importantes na época. Agora, uma coisa que me surpreendeu no meu retorno ao Brasil, eu comecei a encontrar com vários Niseis e Sanseis, quase Yonseis, pessoas com interesse apaixonado pelo budismo, muito engajadas pelo budismo, mas que vão para o budismo tibetano, vão para o budismo chinês, vão para o budismo Theravada. Ou seja, elas não conseguem, elas têm dificuldade de constituir a sua identidade budista dentro da tradição do Shin. Bom, o que eu sinto é o seguinte, por um lado, sem criticar essa importância da religião, do budismo, na constituição dos laços comunitários, isso foi muito importante para a geração mais idosa. Mas é visível que as novas gerações de descendentes não apresentam um interesse muito forte por isso. Por outro lado, tem muitos brasileiros que começam a se aproximar do Shin. Mas ainda não existe uma estrutura muito apropriada para receber essas pessoas, para dialogar com essas pessoas, para transmitir o ensinamento. Isso cria uma situação assim meio vaga, que eu acho que a longo prazo não se sustenta. O que eu sinto é o seguinte, não vou fazer nenhuma consideração filosófica, nem doutrinária, se vocês quiserem esse tipo de assunto, a gente marca outra conversa. Mas o que eu sinto, essa estrutura tradicional do Shin, muito centrado nos ritos familiares, nos ritos fúnebres, eu não vejo como isso possa ter futuro no Brasil. Isso eu falo com toda franqueza. Não sou contra, não acho que os povos possam viver sem esses marcos identitários, mas eu não vejo como isso possa ter muito futuro no Brasil. Então, está na hora, então, de juntando os elementos comuns entre descendentes e não descendentes, de apresentar o ensinamento de outras formas, de criar outros tipos de vínculo social. E eu acho que o futuro do Shin no Brasil vai depender disso. Eu vou dar exemplos. Às vezes, as pessoas não param muito para pensar. No budismo japonês, você tem uma baita tradição escolástica. Os estudos, por exemplo, do Abhidharma Kosha, do Yogacara, muito semelhantes, por exemplo, com os estudos budistas tibetanos tradicionais. Acho que, ironicamente, às vezes eu me sinto muito mais à vontade, né, falando sobre budismo numa comunidade tibetana que dentro do Shin. Não que não exista o conteúdo. Agora, eu sinto cada vez mais esse aspecto do ensinamento. Alguma coisa a mais do que costumes sociais. O desenvolvimento dessa questão do ensinamento. E a relação do ensinamento com essas questões sociais que a gente está colocando vai ser fundamental para o Shin se reconstruir novas bases. Eu não sei até que ponto isso vai ser possível, eu quero que seja, tenho um desejo muito forte que seja, mas o que eu sinto, né, que aquilo que a gente pensava como sendo o Shin, eu não vejo como possa ter muito futuro no Brasil. Então, nesse intervalo de tempo, o Shin tem que se reconstruir, tem que se recriar. Eu quero muito reforçar toda essa reflexão, que inclusive virou tema da dissertação de mestrado do reverendo Hernan, do Higashi Honganji, em que fala sobre o futuro do Shin com relação aos ritos familiares que eles estão cada vez mais se fragilizando e sendo menos frequente, porque a desconstrução da identidade budista na comunidade japonesa cada vez mais. Existe uma parte da migração
da comunidade japonesa para outras religiões e o esquecimento dos próprios laços comunitários, como o senhor falou. O que mantém hoje a tradição Shin não é a busca pelo ensinamento budista em si, mas é a busca pelos ritos familiares que estão se degradando numa escala, uma ladeira abaixo. E isso vai uma hora acabar. Ora por esquecimento, ora porque não tem pessoas que vão fazer esses ritos, porque elas simplesmente não estão mais no templo. Então, eu acho que essa reinvenção do Shin vai ser um grande desafio, porque ela vai se defrontar com outro ponto importante para quem busca o budismo, que é a questão da fé. Muitas pessoas que estão saindo de religiões confessionais, religiões abraâmicas, não espera no budismo uma questão o primeiro termo, que é Shinjin, fala de fé. Isso vai ter que ser muito bem construído e articulado dentro de uma linguagem ocidental que seja realmente convincente para a pessoa entender o que vem a ser este Shinjin, que não a fé convencional, da onde eles estão saindo, da onde eles estão fugindo, digamos assim, né? Isso, mesmo sem entrar num processo excessivo de intelectualização, sem passar pela doutrina, pelo estudo da doutrina, dos textos, do debate, da reflexão, isso não vai acontecer. Sim. O budismo Shin, ele vai ter que ser muito atraente para ele se reinventar numa sociedade já estabelecida cristã, né? E deixando de ser, migrando da comunidade japonesa, que já traz isso bem amalgamado na cultura, e adentrando num novo formato de comunidade budista Shin à la brasileira, né? Como que vai ser isso, né? Porque tem muitos aspectos desses lados comunitários que eles são natos da própria cultura japonesa, coisa que a gente sempre teve um conflito de individuação, principalmente nesses momentos mais tecnológicos, em que o monge se tornou a Wikipédia ou o Google, e o templo virou uma sala de Zoom, porque as pessoas não vão mais no templo budista, mesmo que morem numa cidade. Os nossos dharmas dominicais que nós tínhamos até a pandemia, que era de 30, 35 pessoas por domingo, hoje são 3, 4. Mesmo fora da pandemia, porque ficou mais conveniente, mais confortável assistir de casa. Mesmo morando em São Paulo. Né? Então, essas sangas virtuais, elas vão ser desafiadoras, né? Então, tem muito trabalho pela frente. Sim. Nossa, muito. E acho que me despertou uma coisa para eu refletir também, porque eu tenho pensado muito como as mulheres, né, descendentes japoneses se posicionam mais. Eu estou nesse lugar hoje, meio de um certo ativismo nesse sentido. Mas eu acho que também preciso cuidar dessa minha relação com o próprio budismo Shin, que na verdade só acontece por conta do Sugal. Porque eu hoje não, né, em algum momento eu procurei templo, e aí depois encerrou a relação, e eu não tenho uma relação hoje com qualquer templo, assim, né? Então, também não sei por onde começar, né? Eu entendo que o que é importante para mim é a sanga. Então, como que você cria um processo que você tenha o clérigo, mas tenha a figura de uma pessoa que acolhe, entende? Que pode ser diferente do clérigo, mas tem que ter uma pessoa que receba as pessoas, que acolha, que explique. E é isso que falta, né, para mim. Isso para mim ficou muito claro, porque eu só fui parar no templo porque era uma palestra do reverendo Gustavo, sei lá, X anos atrás. Então, foi tudo pelo caminho dos não descendentes que eu cheguei no templo, apesar de ser de uma família né, budista. Então, assim, o que me levou a aprofundar sempre foram os não descendentes. Então, minha profunda gratidão para quem, né, conseguiu trabalhar e traduzir, enfim.
tornar viável, né, o budismo para quem não fala japonês. Então, se não fosse vocês, estaríamos perdidos. Agora, não sei, para encerrar, não sei se é pouco a gente fala dos momentos atuais. Algum recado? Como o senhor analisa, vê também essa situação que estamos passando aqui, né? Que o Brasil há anos já está nessa polarização, continua, que não sabe como dialogar e caminhar junto. Isso, meu ponto de vista, acho que fraqueza o país, mas não sei, eu não sei o que está acontecendo. Gostaria de ouvir. Bom, eu teria que fazer uma fala muito longa para me aproximar de uma resposta a essa questão. Mas eu vou tentar, pelo menos, expressar algumas coisas muito básicas. Bom, primeira coisa, o Brasil é um país que tem essa carga histórica muito pesada. Quer dizer, todo o problema do genocídio indígena, da escravização africana, de toda uma série de outros problemas que constituem a própria sociedade. Isso, nas últimas décadas, veio à tona com uma certa força. E foi uma coisa muito importante que isso tenha sido mais discutido, que se tenham ocorrido movimentos para lidar com isso tudo. Agora, o que eu sinto? Nós estamos, por um lado, enfrentando uma situação política, social, absolutamente trágica. E aí eu não vou entrar com muito detalhe, porque você sabe que a moderação não é a minha característica. Quando eu falo, nunca é moderado. Mas nós estamos numa situação extremamente perigosa. E muitas vezes, até em função dessa desorientação, dessa impossibilidade de diálogo e de interação, as pessoas acabam com aquele sonho de retorno ao paraíso que, na verdade, é um inferno. Ou seja, o inferno do racismo, o inferno da exclusão, o inferno da sociedade hierárquica fechada. Tem um outro problema. Eu dei recentemente um curso no Instituto Maitreya sobre o problema de até que ponto o budismo pode contribuir para a compreensão da maneira como a informática, como a tecnologia informática, estrutura a subjetividade. Eu vou dizer uma coisa meio herética. Nós, geralmente, temos aquela fantasia de que os seres humanos são seres naturalmente racionais, naturalmente conscientes, que eles ouvem os apelos da razão, que eles estão muito interessados nisso. Isso é completamente falso. O ser humano, ele pode se tornar autônomo, ele pode se tornar racional depois de um longo processo de autocultivo, de relação com os outros, mas isso não é a realidade imediata do ser humano. E aí a gente está percebendo a violência avassaladora de certas redes sociais, com as fake news, com os logaritmos, com uma série de coisas, conduzindo as pessoas a pensarem e agirem de uma determinada forma, muito para além do controle consciente delas. Bom, esse é o problema mais a fundo. Agora, eu sinto, vou dar dois exemplos aí que eu acho que são fáceis de entender. Eu não sou isento, eu tenho posição clara, mas vou abstrair um pouco para me fazer entender. Se você está pensando na política de um país, você tem que pensar como é que fica, qual é o projeto para a educação, qual é o projeto para a saúde, qual é o projeto para a economia, para o salário mínimo, para as aposentadorias, para todas essas coisas de uma forma bem concreta. Então, debate eleitoral tinha que ser uma coisa em que os diversos candidatos apresentassem suas propostas, debatessem essas propostas entre si e o público. E você vê que isso praticamente acabou no Brasil. Quer dizer, hoje em dia se faz a competição de quem é mais corrupto, quem é mais ladrão. E não dos problemas de base que vão estruturar a nossa sociedade. Isso é uma coisa que eu sei que é difícil de corrigir, mas qualquer futuro do Brasil vai depender de uma reconquista desse debate sobre conteúdos. Nós temos uma coisa muito parecida na religião. Vejam bem o seguinte, isso eu poderia passar horas falando, mas vou sintetizar em minutos.
todas as religiões, todas as tradições espirituais, né, têm os seus pensamentos, têm os seus fundamentos. Se nós queremos constituir conjuntamente esse espaço público, então nós temos que não agredir uns aos outros, mas temos que debater as diferenças, colocar, para assim dizer, quais são as nossas propostas. E isso não está acontecendo na sociedade brasileira. Então, eu acredito, né, que possivelmente pelo fato da tradição Xin ser uma tradição essencialmente minoritária, talvez ela tenha uma chance maior do que outras tradições de suscitar esse encontro, esse debate pelo conteúdo. E aí, né, eu não recuso a minha expectativa, a minha esperança de que o Xin possa mesmo dar uma contribuição para a sociedade brasileira, para sair dessa condição de barbárie que a gente está enfrentando. Não sei se eu fui demasiadamente moderado, mas é o que eu penso. Foi totalmente pertinente, e só adicionando que hoje foi divulgada a compra do Twitter pela pessoa mais bilionária desse planeta, que é o Elon Musk, né? E ele vem com o conceito que é a liberdade de expressão total. E isso se torna muito perigoso, porque os ódios dos mais variadas esferas, elas vão ser libertadas, né, vão ser chanceladas, vão ter oportunidades de voz cada vez mais, né? Infelizmente, Mas eu vou muito de acordo com o que o senhor colocou sobre o budismo ser essa ponte, porque eu vejo os trabalhos que a gente vem fazendo do Xin com o interreligioso, sempre há uma presença eu vejo dos nossos trabalhos que a gente vai tentando fazer, ainda que bem pouquinho, trabalho de formiguinha, mas eu acho legal a gente ver a presença do Xin Shu junto às religiões de matriz africana, a representação junto à Secretaria de Constituição e Justiça de combate à intolerância religiosa, a proeminência da própria Rainbow Sangha de promover o diálogo do budismo com a diversidade sexual. Então, eu acho que o budismo Xin, ele é muito feliz nas pautas sociais, por isso que não tem como a gente dizer que o budismo, notadamente o budismo Xin, ele não é uma religião política. Ela é uma religião política porque ela se envolve com os problemas da sociedade, né? Isso. Acho que desde a época de Shinran mesmo, né, quando o budismo Xin ele se torna um budismo de massas, e isso resulta no maior número de templos e clérigos no Japão. Então, o que significa isso? Né? Esses movimentos, eles acenam que justamente é voltado para a polis, né, para a sociedade. Muito obrigado, professor Joaquim. Eu agradeço muito pela participação do professor Joaquim, professor Joaquim. Nossa, bastante feliz, assim, né, apesar dessas tensão política, mas acho que foi muito produtiva a conversa e trouxe um alívio também de importância nosso papel também da religião nessa para me sustentar essa como posso dizer, assim, é meio sustentável mesmo, né, acho que para lidar com problemas da sociedade, tudo isso, acho que eu reconheço um pouco mais essa importância do budismo dentro de mim também. É porque é importante nomear, né? Senão fica tudo muito meio solto. Não, eu falo, não, tem uma questão política sim, vamos falar sobre isso de forma aberta. Eu acho que fica muito mais claro. E fica aqui o convite, então, para uma outra vez, professor Joaquim, que o senhor possa retornar e trazer mais luzes em outras pautas, em outros momentos, que não, por exemplo, a política, como foi o tema de hoje, mas possamos escolher um outro tema do próprio budismo Xin, para que as pessoas que estão assistindo o canal e se aproximando do budismo Xin possam conhecer de uma forma informal, né? Essa é a proposta do canal, ser algo descontraído, tanto que não estamos aqui paramentados, não representamos nem o Nishi, nem o Higashi, estamos aqui como budistas
que é o que era na época do próprio Buda Shakyamuni, né? Eram seguidores do Dharma, né? Então, nós possamos olhar para a sociedade com os olhos do Dharma, né? Com as lentes do Dharma, né? Se a gente só colocar o budismo dentro do bolso e for embora, não vai servir para muita coisa, né? A gente precisa tentar entender a sociedade através da ótica do Dharma, né? Então, muito obrigado por poder encontrar aqui, ainda que virtualmente, escutar suas palavras. É um grande prazer. Obrigado. Então, Até nos a próxima. vemos em breve e muito obrigado. Obrigado, gente. Nada.